A saia da garota subiu durante a reunião, e o chefe milionário não conseguiu desviar o olhar. Ela só queria apresentar seu relatório, mas quando a saia subiu sem querer, o olhar do CEO ficou preso nela, e nunca mais foi o mesmo. Naquela tarde, ele não enxergou só uma funcionária. Ele viu a mulher que poderia mudar sua vida. Inscreva-se no canal para acompanhar essa história cheia de tensão, desejo e reviravoltas. O despertador tocou às 5:30 da manhã, como sempre. Isabela Santos esticou o braço sonolenta, tateando a mesinha de cabeceira até encontrar o celular barulhento. A luz fria do aparelho iluminou seu rosto cansado. Mais uma noite mal dormida pensando nos projetos que precisava entregar. O apartamento de 2 cômodos em Vila Madalena era pequeno, mas era seu. Cada móvel ali dentro representava horas extras no escritório, cada decoração uma pequena vitória contra as dificuldades que enfrentara para chegar até ali. A vista da janela mostrava os primeiros raios de sol pintando os edifícios vizinhos de dourado, uma visão que nunca deixava de a inspirar. Mais um dia, Bela, murmurou para si mesma, usando o apelido que só ela mesma se dava. No banho, deixou a água morna relaxar seus músculos tensos. Aos 26 anos, Isabela carregava o peso de ter sido a primeira da família a se formar na universidade. Filha de uma faxineira e um pedreiro, ela sabia o valor de cada real ganho. Sua mãe, Dona Carmen, sempre dizia: "Minha filha, estude. O conhecimento é a única coisa que ninguém pode tirar de você." E ela estudou. Noites em claro na biblioteca da FAU-USP, bolsas de estudo, trabalhos de meio período. Tudo para se tornar a arquiteta que era hoje. Não era a mais famosa da cidade, mas tinha talento e, principalmente, determinação. Escolheu cuidadosamente sua roupa para o dia. Uma blusa branca social, um blazer preto que comprou em uma promoção e sua saia lápis azul marinho favorita, aquela que a fazia se sentir confiante e profissional. O salto não era muito alto. Ela precisava caminhar bastante pela cidade visitando obras. O café da manhã foi rápido, 2 torradas com requeijão e um café forte. Enquanto comia, revisava os e-mails no celular. A rotina de sempre. Alguns clientes querendo alterações nos projetos, fornecedores cobrando e... Seu coração quase parou. Um e-mail de Mariana Fontes, sua chefe no pequeno escritório de arquitetura onde trabalhava há 3 anos. O assunto dizia: urgente, reunião Almeida Incorporações, hoje 14 horas. Não pode ser, sussurrou relendo a mensagem. Isabela, preciso que você me substitua em uma apresentação hoje à tarde. Minha filha está internada com pneumonia e não posso sair do hospital. Sei que é em cima da hora, mas confio em você. O projeto é aquele conjunto residencial de luxo no Itaim que estávamos desenvolvendo. Todos os arquivos estão na pasta verde da minha mesa. É uma oportunidade única para nosso escritório. Por favor, não me decepcione. Mariana. Isabela sentiu um frio na barriga. Almeida Incorporações era uma das maiores empresas do setor no país. Ela havia ouvido falar do dono, Ricardo Almeida, nas revistas de negócios. Um homem jovem, bilionário, conhecido por ser extremamente exigente e por nunca dar segundas chances. Terminou o café às pressas e saiu de casa quase correndo. O metrô estava lotado como sempre, mas sua mente estava longe da multidão. Precisava chegar ao escritório, pegar todos os arquivos, revisar o projeto inteiro e ainda ter tempo de se preparar mentalmente para a reunião mais importante de sua carreira. No escritório, encontrou Mariana ainda organizando os documentos, com olhos vermelhos de preocupação e cansaço. "Mariana, como está sua filha?" perguntou Isabela, abraçando a chefe que se tornara quase uma segunda mãe. "Melhor, graças a Deus. Mas, Isabela, eu preciso mesmo que você vá. Este contrato pode mudar o futuro do nosso escritório." Mariana segurou suas mãos. "Você conhece o projeto melhor que ninguém. Foi você quem desenhou a maioria das plantas." Era verdade. Isabela havia se dedicado por semanas àquele projeto, imaginando cada detalhe, cada ambiente. Conhecia cada medida, cada especificação técnica. "Eu vou. Claro que vou", respondeu, tentando soar mais confiante do que se sentia. As próximas 3 horas passaram voando. Isabela revisou cada prancha, cada cálculo, cada detalhe do projeto. Era um conjunto residencial de alto padrão,
com apartamentos de 200 metros quadrados, área de lazer completa e um conceito sustentável e inovador. Ela havia colocado sua alma naquele trabalho. Às 13h, estava no espelho do banheiro do escritório, retocando o batom e tentando controlar os nervos. Sua saia lápis estava perfeita, o blazer bem ajustado. Parecia profissional e confiante, mesmo que por dentro estivesse tremendo. "Você consegue, Bella", disse para seu reflexo. "É só mais uma apresentação." Mas no fundo, ela sabia que não era. Aquela reunião poderia mudar sua vida para sempre. O edifício da Almeida Incorporações se erguia imponente na Faria Lima, um gigante de vidro e aço que refletia o céu azul de São Paulo. Isabela parou na calçada por um momento, olhando para cima, sentindo-se pequena diante da grandiosidade da construção. Eram 40 andares de puro poder empresarial. "Vamos lá, você consegue", murmurou, ajustando a alça da bolsa onde carregava todos os arquivos do projeto. O lobby era luxuoso, com mármore italiano no piso e uma fonte de água no centro. Homens e mulheres de ternos caros caminhavam apressados, falando ao celular em tom baixo mas urgente. Isabela se aproximou da recepção, onde uma jovem loira, perfeitamente maquiada, a atendeu com um sorriso profissional. "Boa tarde, tenho reunião às 14 horas com o Sr. Ricardo Almeida. Sou Isabela Santos, do escritório Fontes Arquitetura." A recepcionista consultou o sistema. "Ah, sim. A senhora está substituindo a senhora Mariana. 38º andar, sala de reuniões executiva. O elevador social é aquele ali." No elevador, Isabela tentou controlar a respiração. Através do vidro, via a cidade se tornando menor a cada andar que subia. Quando chegou ao 38º, foi recebida por uma secretária elegante que a conduziu por um corredor revestido de madeira nobre. "O Sr. Almeida está terminando uma ligação internacional. Pode aguardar aqui na antessala", disse a secretária, indicando uma poltrona de couro. Isabela se sentou, cruzando as pernas cuidadosamente. O ambiente era intimidante. Quadros caros nas paredes, uma vista deslumbrante de São Paulo através de janelas enormes, e um silêncio que só era quebrado pelo som abafado de uma conversa em inglês vinda da sala ao lado. Depois de 10 minutos que pareceram horas, a porta se abriu. "Pode entrar, Sr. Almeida vai recebê-la agora." Isabela se levantou, pegou sua pasta e entrou na sala de reuniões. Era um ambiente imenso, com uma mesa de vidro no centro e cadeiras de couro preto ao redor. As janelas ocupavam toda uma parede, oferecendo uma vista de 180 graus da cidade. E então, ela o viu. Ricardo Almeida estava de pé, de costas para ela, falando ao celular enquanto observava a vista. Era mais jovem do que ela esperava. Aparentava ter uns 32 anos. Alto, ombros largos sob um terno azul marinho que parecia ter sido feito sob medida. Seus cabelos castanhos estavam perfeitamente penteados, e quando ele se virou, Isabela sentiu o ar faltar por um segundo. Ricardo tinha olhos verdes intensos, uma barba bem aparada e feições marcantes que lembravam os atores de cinema. Mas não foi sua beleza que a impressionou, foi a intensidade do seu olhar, como se ele pudesse ver através das pessoas. "Desculpe o atraso", disse ele, desligando o celular e caminhando em sua direção. Sua voz era grave, educada, mas fria. "Você não é a Mariana Fontes." "Não, senhor. Sou Isabela Santos, arquiteta do escritório. A Mariana teve uma emergência familiar e me pediu para representá-la hoje." Isabela estendeu a mão tentando manter a voz firme. Ricardo apertou sua mão brevemente. Seus dedos eram quentes e firmes, e Isabela sentiu um arrepio inesperado percorrer seu braço. "Entendo. Bem, vamos ao que interessa. Tenho apenas 40 minutos antes da próxima reunião." Ele indicou uma cadeira. "Por favor, sente-se." Isabela puxou a cadeira, concentrada em parecer profissional, mas no momento em que se sentou, sentiu algo errado. Sua saia havia subido mais do que deveria, e quando tentou ajustá-la discretamente, o tecido se prendeu no apoio da cadeira. Ricardo havia se sentado na cabeceira da mesa e estava abrindo seu laptop, quando levantou os olhos na direção dela. Seu olhar desceu involuntariamente, e Isabela percebeu com horror que sua saia havia subido consideravelmente, mostrando mais de suas pernas do que seria apropriado em uma reunião de negócios. O silêncio na sala se tornou constrangedor.
Isabela sentiu o rosto esquentar e tentou desesperadamente puxar a saia para baixo, mas ela estava presa. Ricardo desviou o olhar rapidamente, mas ela havia notado que ele ficara observando por alguns segundos a mais do que deveria. Desculpe, minha saia ficou presa na cadeira, ela murmurou, levantando-se para tentar resolver a situação. Não se preocupe, disse Ricardo, sua voz soando ligeiramente mais rouca que antes. Ele se levantou também, como um cavalheiro, mas manteve os olhos fixos em seu rosto. Acontece. Isabela finalmente conseguiu soltar o tecido e se sentou novamente, desta vez com mais cuidado. Seu rosto ainda estava vermelho de embaraço e ela podia sentir o coração batendo acelerado. Bem, ela pigarreou tentando recuperar a compostura profissional. Gostaria de apresentar nossa proposta para o conjunto residencial Jardim Europa. Enquanto abria sua pasta e espalhava as plantas sobre a mesa, Isabela não percebeu que Ricardo a observava com uma expressão diferente daquela frieza inicial. Havia algo em seus olhos verdes que ela não conseguiria identificar. Uma curiosidade, talvez até mesmo interesse. Para Ricardo, que estava acostumado com reuniões formais e pessoas que tentavam impressioná-lo a qualquer custo, a espontaneidade daquele momento havia sido refrescante. A garota havia ficado genuinamente embaraçada, sem tentar usar a situação a seu favor, e isso o intrigou. Vamos ver o que vocês têm a oferecer, disse ele, se aproximando da mesa para analisar os desenhos, mas seus pensamentos estavam mais voltados para a arquiteta à sua frente do que para os projetos que ela estava apresentando. Isabela respirou fundo e começou a organizar as plantas sobre a mesa de vidro. Suas mãos tremiam ligeiramente, mas ela forçou a voz a soar firme e profissional. O projeto Jardim Europa foi pensado para atender a um público de alto padrão que busca qualidade de vida sem abrir mão da sustentabilidade. Começou, apontando para o desenho principal. São 6 torres de 15 andares cada, com apartamentos de 200 metros quadrados. Ricardo se inclinou sobre a mesa para analisar os desenhos mais de perto. Sua proximidade fez com que Isabela sentisse o perfume masculino dele, algo discreto, mas marcante. Ela tentou manter o foco na apresentação. Interessante, murmurou ele examinando os detalhes. E qual é o diferencial em relação aos outros empreendimentos da região? Isabela sentiu uma pontada de confiança. Aquela era sua área, onde ela se sentia segura. Cada torre possui um sistema de captação de água da chuva que abastece 50% das necessidades do condomínio, explicou, mostrando os esquemas técnicos. Além disso, implementamos painéis solares nos telhados e um sistema de compostagem automatizado para os resíduos orgânicos. Pela primeira vez desde que entrara na sala, Ricardo pareceu genuinamente interessado. Ele se afastou ligeiramente dos desenhos e a olhou nos olhos. Você mesmo desenvolveu esses sistemas? Sim, senhor. Fiz uma especialização em arquitetura sustentável na Europa através de uma bolsa de estudos. Isabela não conseguiu esconder o orgulho na voz. Acredito que o futuro da construção civil está na responsabilidade ambiental. Europa? Ricardo arqueou uma sobrancelha. Qual país? Portugal. Passei 6 meses em Lisboa estudando técnicas de construção verde. Isabela se lembrou daqueles meses intensos, vivendo com uma bolsa mínima, mas absorvendo conhecimento como uma esponja. Impressionante. E pela primeira vez, o tom de Ricardo perdeu completamente a frieza. Poucos profissionais da sua idade têm essa visão abrangente. Isabela sentiu o rosto corar novamente, mas desta vez não foi de embaraço, foi de satisfação. Continuou a apresentação, mostrando os detalhes da área de lazer. Piscinas com aquecimento solar, academia com equipamentos de baixo consumo energético e um jardim vertical que serviria como isolamento térmico natural. E os custos? Perguntou Ricardo, voltando ao modo empresário. Essas tecnologias não encarecem significativamente o projeto? No início, sim, mas o retorno vem em médio prazo. Isabela puxou uma planilha que havia preparado. Os moradores terão uma redução de aproximadamente 40% nas contas de luz e água. Isso se traduz em valorização do imóvel. Ricardo estudou os números com atenção. Isabela observou seu perfil enquanto ele analisava a planilha. A linha firme da mandíbula, a concentração nos olhos verdes,
a forma como ele tamborilava os dedos na mesa quando pensava. Seus cálculos estão corretos, disse ele finalmente. Mas me diga uma coisa, Isabela. A forma como ele pronunciou seu nome fez algo estranho acontecer no estômago dela. Por que uma arquiteta com sua qualificação está trabalhando em um escritório pequeno? Por que não abriu seu próprio negócio? A pergunta a pegou de surpresa. Era pessoal demais para uma reunião de negócios, mas havia algo no olhar dele que a fez querer responder com honestidade. Recursos, respondeu simplesmente. Abrir um escritório próprio requer capital inicial que eu não tenho. Prefiro ganhar experiência e construir uma rede de contatos primeiro. Pragmática, ele comentou, e Isabela não soube se era um elogio ou apenas uma observação. A apresentação continuou por mais 20 minutos. Isabela mostrou cada detalhe do projeto, desde a disposição dos apartamentos até o paisagismo das áreas comuns. Ricardo fazia perguntas técnicas precisas, testando seu conhecimento, e ela respondia com segurança crescente. Quando terminou, um silêncio se instalou na sala. Ricardo estava de pé novamente, olhando pela janela, com as mãos nos bolsos do terno. É um projeto ambicioso, disse finalmente, e bem fundamentado. Isabela sentiu o coração acelerar. Isso significa que... Significa que vou considerar. Ele se virou para ela. Mas não trabalho apenas com o escritório Fontes. Trabalho com pessoas específicas. Fez uma pausa significativa. Gostaria que você fosse a arquiteta responsável por este projeto. Eu? Isabela sentiu as pernas ficarem fracas. Mas eu não sou sócia do escritório. Isso pode ser resolvido. Ricardo voltou a se sentar mais relaxado agora. Tenho uma proposta. Que tal discutirmos os detalhes durante um jantar? A pergunta a pegou completamente desprevenida. Jantar. Puramente profissional. Ele se apressou a esclarecer, mas Isabela percebeu um ligeiro rubor subir pelo pescoço dele. Para discutirmos as possibilidades de parceria. Isabela olhou para o relógio. Eram quase 15 horas, e ela podia ouvir o som abafado de pessoas circulando pelo corredor lá fora. A reunião havia se estendido muito além dos 40 minutos que ele havia mencionado. Eu preciso conversar com a Mariana primeiro, respondeu tentando ganhar tempo para processar o que estava acontecendo. Claro. Ricardo abriu uma gaveta da mesa e tirou um cartão de visitas. Meu telefone pessoal está no verso. Pense na proposta e me liga até amanhã. Ele estendeu o cartão e quando Isabela o pegou, seus dedos se tocaram brevemente. Foi um contato rápido, mas ela sentiu uma corrente elétrica subir pelo braço. Obrigada, Sr. Almeida, pela oportunidade e pelo tempo. Ricardo, ele corrigiu sorrindo pela primeira vez desde que ela entrara na sala. E que sorriso era aquele? Transformava completamente seu rosto, tornando-o menos intimidante e mais humano. Ricardo, ela repetiu, gostando da sensação do nome em sua língua. Isabela saiu do edifício da Almeida Incorporações em estado de choque. Suas pernas tremiam ligeiramente enquanto caminhava pela Faria Lima, tentando processar tudo o que havia acontecido na última hora e meia. O cartão de Ricardo estava apertado em sua mão direita, já ligeiramente amassado pela pressão dos dedos. Ela parou em um café próximo e pediu um cappuccino, precisando de um momento para se acalmar antes de voltar ao escritório. Sentada em uma mesa pequena próxima à janela, finalmente permitiu-se analisar o que havia acontecido. A reunião havia sido um sucesso, melhor do que ela poderia ter sonhado. Ricardo não apenas aprovara o projeto, mas a queria especificamente como arquiteta responsável. Era a chance de sua vida, mas havia algo mais. A forma como ele a olhara durante a apresentação, especialmente depois que ela mencionou seus estudos em Portugal. A maneira como sua voz ficara menos formal, mais pessoal. E aquele convite para jantar, puramente profissional. Ela murmurou para si mesma, mexendo o café distraída. Mas por que então seu coração ainda estava batendo acelerado? Por que ela não conseguia tirar da mente a imagem daquele sorriso que ele dera no final? O celular tocou, interrompendo seus pensamentos. Era Mariana. Isabela, como foi? Me conta tudo. Mari, foi... Isabela fez uma pausa, tentando encontrar as palavras. Foi incrível. Ele aprovou o projeto. Que maravilha! Eu sabia que você conseguiria. A voz de Mariana estava cheia de alegria.
mas havia cansaço nela também. Minha filha está melhor, mas ainda vamos ficar mais um dia no hospital. Não se preocupe com isso agora. Foque na sua filha. Isabela hesitou antes de continuar. Mari, tem uma coisa que preciso te contar. Ele fez uma proposta. Contou para Mariana sobre a oferta de Ricardo, sobre sua insistência em trabalhar especificamente com ela e sobre o jantar. Isabela, você tem noção do que isso significa? Mariana estava quase gritando de empolgação. A Almeida Incorporações é a maior empresa do setor. Se conseguirmos este contrato, podemos expandir o escritório, contratar mais gente. Eu sei. Mas, Mari, eu não sei se estou pronta para tanta responsabilidade. Claro que está. Você é a pessoa mais competente que conheço. E olha, sobre o jantar, vai. É uma oportunidade de ouro. Depois de desligar, Isabela terminou o café e voltou ao escritório. O resto da tarde passou em uma névoa. Ela tentou se concentrar em outros projetos, mas sua mente sempre voltava para Ricardo e para aqueles olhos verdes intensos. Às 18 horas, quando estava arrumando suas coisas para ir embora, seu celular vibrou. Uma mensagem de um número desconhecido. Isabela, espero que esteja considerando minha proposta. Há um restaurante chamado DOM que serve uma excelente comida contemporânea brasileira. Que tal amanhã às 20 horas? Ricardo. Ela ficou olhando para a mensagem por vários minutos. DOM era um dos restaurantes mais caros e conceituados de São Paulo. Ela nunca havia estado lá, não com seu orçamento de arquiteta júnior. Digitou e apagou várias respostas diferentes. Finalmente, decidiu ser direta. Aceito. Até amanhã às 20 horas. A resposta veio quase imediatamente. Perfeito. Mandarei um motorista te buscar às 19h30. Preciso do seu endereço. Isabela hesitou. Seu apartamento em Vila Madalena era muito simples, muito diferente do mundo de luxo em que Ricardo vivia, mas não tinha escolha. Rua Harmonia, 452, apartamento 31. Ótimo. Estou ansioso para nossa conversa. Boa noite, Isabela. Ela guardou o celular e saiu do escritório com um sorriso nos lábios. Tinha um encontro. Não, uma reunião de negócios com Ricardo Almeida. No caminho para casa, no metrô, começou a se preocupar com detalhes práticos. O que vestir em um restaurante como o DOM? Ela tinha apenas alguns vestidos sociais, nada muito sofisticado. E como se comportar? Ricardo fazia parte de um mundo completamente diferente do seu. Chegando em casa, ligou para sua melhor amiga, Carla, que trabalhava como estilista em uma boutique no Jardim. Carla, preciso da sua ajuda. Tenho um jantar de negócios amanhã em um restaurante super chique e não sei o que vestir. Calma, respira. Me conta tudo. Isabela contou sobre a reunião, sobre Ricardo, sobre o convite. Carla a ouvia com interesse crescente. Bela, esse homem está interessado em você. Não seja ridícula, é puramente profissional. Minha querida, nenhum empresário bilionário convida uma arquiteta júnior para jantar no DOM só para falar de negócios. Ele poderia resolver tudo no escritório dele. Você está exagerando. Estou nada. E olha, vou te ajudar com a roupa. Tenho um vestido preto perfeito que vai ficar lindo em você. Passo aí amanhã às 17 horas para te arrumar. Depois de desligar, Isabela se jogou no sofá, olhando para o teto. Sua vida havia mudado completamente em apenas um dia. 24 horas atrás, ela era apenas mais uma arquiteta lutando para crescer na carreira. Agora, tinha a oportunidade de trabalhar no maior projeto de sua vida e ia jantar com um dos homens mais poderosos do país. Mas uma pergunta não saía de sua cabeça. Seria mesmo apenas uma reunião de negócios? Isabela olhou-se no espelho pela 10ª vez em 5 minutos. O vestido preto que Carla havia trazido era perfeito, elegante sem ser exagerado, ajustado na medida certa. O tecido era de qualidade, com um caimento que valorizava sua silhueta sem ser apelativo. Carla havia feito uma maquiagem discreta, mas marcante, destacando seus olhos castanhos e prendido seus cabelos em um coque baixo que deixava o pescoço à mostra. Você está linda, disse Carla, dando os toques finais no batom. Mas lembra, mantenha a postura. Não fale demais quando estiver nervosa. E pelo amor de Deus, deixa ele pagar a conta. Carla, é uma reunião de trabalho. Claro que é. Carla riu.
Por isso ele te mandou um motorista particular buscar em casa numa quinta-feira à noite. O interfone tocou exatamente às 19h30. Isabela sentiu o estômago dar uma cambalhota. É ele, sussurrou. Vai lá, guerreira, e me liga depois para contar tudo. Descendo as escadas do prédio, Isabela viu um BMW preto parado na frente. Um motorista uniformizado abriu a porta traseira para ela. Boa noite, senhorita Santos. Sou Carlos, motorista do senhor Ricardo. Com licença. O interior do carro era luxuoso, com bancos de couro bege e um cheiro discreto de carro novo. Isabela tentou controlar o nervosismo enquanto Carlos dirigia pelas ruas de São Paulo em direção aos jardins. O restaurante DOM ficava em uma casa antiga reformada, discreta por fora, mas elegante por dentro. Isabela já havia visto fotos na internet, mas estar ali pessoalmente era diferente. O maître a cumprimentou pelo nome. Evidentemente, Ricardo já havia feito a reserva. A senhorita Santos? O senhor Ricardo já chegou. Por favor, me acompanhe. Seguiu o homem por um corredor decorado com arte contemporânea brasileira até chegarem a uma mesa reservada em um canto mais privativo do restaurante. E lá estava ele. Ricardo se levantou assim que a viu se aproximando. Estava diferente do dia anterior. Sem o terno formal, usava uma camisa social branca com as mangas ligeiramente dobradas e uma calça escura. Parecia mais jovem, mais relaxado. Ah, Isabela, ele disse, se aproximando para cumprimentá-la. Beijou seu rosto, um gesto social normal, mas ela sentiu o perfume dele novamente e precisou se concentrar para não demonstrar como isso a afetava. Ricardo, ela respondeu, tentando soar natural. Ele puxou a cadeira para ela se sentar, um gesto de cavalheirismo que a surpreendeu. No mundo corporativo que ela conhecia, esse tipo de cortesia estava se tornando raro. Você está linda, disse ele, e havia algo em sua voz que fez Isabela perceber que não era apenas cortesia. Espero que não tenha sido difícil chegar até aqui. Não, de forma alguma. Obrigada por mandar o motorista. O sommelier se aproximou com a carta de vinhos, mas Ricardo dispensou-o gentilmente. Prefiro que escolhamos juntos, disse para Isabela. Você bebe vinho? Sim, mas confesso que não entendo muito. Então deixa comigo. Ele estudou a carta rapidamente. Que tal um Pinot Noir nacional? Temos excelentes vinícolas aqui no Brasil. Enquanto esperavam o vinho, Ricardo parecia diferente do empresário frio do dia anterior. Perguntou sobre sua viagem para casa, se ela havia morado sempre em São Paulo, pequenas coisas que criavam um ambiente mais descontraído. Me conte sobre sua família, disse ele, depois que o sommelier serviu o vinho. Você mencionou ontem que foi a primeira a se formar na universidade. Isabela tomou um gole do vinho. Estava delicioso, suave e encorpado ao mesmo tempo. Meus pais são pessoas simples. Minha mãe trabalha como faxineira em um hospital. Meu pai é pedreiro. Eles se sacrificaram muito para que eu pudesse estudar. Ela fez uma pausa. E você? Sempre esteve no ramo imobiliário? Praticamente nasci nisso. Meu avô começou a empresa nos anos 50. Meu pai expandiu os negócios. E eu... Bem, herdei tudo aos 28 anos quando meu pai morreu. Havia uma melancolia em sua voz que Isabela não esperava. Deve ter sido difícil assumir tanta responsabilidade tão jovem. Foi, principalmente porque todo mundo esperava que eu falhasse. Ricardo tomou um gole do vinho. Filho de rico, playboy, essas coisas. Tive que provar que estava ali por mérito, não apenas por herança. O garçom trouxe o menu, e Ricardo sugeriu alguns pratos. A comida era uma fusão de técnicas francesas, com ingredientes brasileiros. Sofisticada, mas com personalidade. Isabela tentou não pensar no preço dos pratos. Posso fazer uma pergunta pessoal? Disse Isabela depois que pediram. Claro. Por que você mesmo veio à reunião ontem? Imagino que tenha gerentes de projeto para essas coisas. Ricardo sorriu, e Isabela percebeu que ele sorria mais facilmente quando não estava no ambiente formal do escritório. Normalmente sim, mas seu projeto chamou minha atenção. A sustentabilidade não é apenas um diferencial de marketing para você, é uma convicção. Isso é raro. Ele se inclinou ligeiramente para a frente, e depois de conhecê-la pessoalmente, tenho certeza de que fiz a escolha certa. O primeiro prato chegou, uma entrada com ingredientes da Amazônia que Isabela nunca havia experimentado. Estava deliciosa,
mas ela mal conseguia se concentrar na comida. A conversa com Ricardo fluía naturalmente, alternando entre temas profissionais e pessoais. Ele contou sobre viagens de negócios pelo mundo, sobre projetos que havia desenvolvido em outros países. Ela falou sobre seus sonhos de criar arquitetura que realmente fizesse diferença na vida das pessoas, não apenas para quem tinha dinheiro. "Sabe qual é meu sonho mesmo?", disse Isabela, já mais relaxada depois de 2 taças de vinho. "Desenvolver projetos de habitação popular que sejam dignos, casas pequenas, mas bem projetadas, com soluções inteligentes." "Por que não faz isso?" "Porque projeto social não paga as contas." Ela riu, mas havia sinceridade na resposta. "E se houvesse uma forma de conciliar as 2 coisas?" Isabela o olhou com curiosidade, mas nesse momento o garçom trouxe o prato principal e Ricardo mudou de assunto. A sobremesa foi acompanhada de um vinho de sobremesa que Isabel nunca havia experimentado. A essa altura, ela se sentia completamente confortável na companhia dele. Ricardo era inteligente, tinha senso de humor e principalmente a ouvia de verdade quando ela falava. "Isabela", disse ele quando terminaram de comer, "preciso confessar uma coisa." O coração dela acelerou. "O quê?" "Este jantar não é puramente profissional." Isabela sentiu o rosto esquentar. Colocou a taça de vinho na mesa e olhou diretamente para Ricardo, tentando ler sua expressão. "O que você quer dizer com isso?" Ricardo hesitou por um momento, passando a mão pelos cabelos, um gesto que o fazia parecer menos empresário imponente e mais homem comum. "Quero dizer que sim, estou interessado no seu projeto profissionalmente. Muito interessado, na verdade, mas também..." Ele fez uma pausa, procurando as palavras certas. "Também fiquei interessado em você." Isabela sentiu uma mistura de emoções, surpresa, nervosismo e algo que não queria admitir que era satisfação. "Ricardo, Deixa eu terminar, por favor." Ele se inclinou para a frente, seus olhos verdes fixos nos dela. "Desde ontem, não consigo parar de pensar em você. Na forma como você defendeu seu projeto, na sua paixão pelo que faz, na sua honestidade." Ele sorriu. "E também na forma como ficou embaraçada com aquela situação da saia, mas não tentou usar isso a seu favor." "Eu não saberia como usar isso a meu favor mesmo que quisesse", Isabela disse, tentando relaxar a tensão com um pouco de humor. "Exatamente. É isso que me atrai em você." Ricardo tomou um gole do vinho. "Isabela, eu sei que somos de mundos diferentes. Sei que você deve estar pensando que sou apenas mais um ricaço querendo se divertir." "Não estava pensando isso." Ela mentiu parcialmente. "Estava sim, e eu entendo. Minha reputação me precede." Ele riu, mas havia um tom amargo na risada. "Você já deve ter ouvido falar das minhas companhias anteriores." Isabela havia pesquisado sobre ele na internet na noite anterior. Havia várias fotos em revistas sociais com mulheres diferentes, sempre loiras, sempre muito magras, sempre usando roupas caríssimas. "Li algumas coisas", admitiu. "Então sabe que nunca tive nada sério. Namoros de algumas semanas, no máximo alguns meses." Ricardo brincava com a taça entre os dedos. "Sabe por quê?" Isabela balançou a cabeça. "Porque todas elas queriam a mesma coisa. O dinheiro, o status, a vida de luxo. Nenhuma se interessava realmente por mim como pessoa." Ele olhou diretamente para ela. "Você é diferente." "Como você pode ter certeza disso? Mal me conhece." "Posso estar errado", ele admitiu. "Mas ontem, quando você estava apresentando o projeto, vi paixão genuína nos seus olhos. Você não estava tentando me impressionar, estava compartilhando algo em que realmente acredita." Fez uma pausa. "E hoje, quando perguntei sobre sua família, você falou com orgulho, não com vergonha." Isabela sentiu um nó na garganta. Era verdade. Ela sempre sentia orgulho dos pais, mesmo sabendo que vinham de mundos muito diferentes do dele. "E o que você espera que aconteça agora?" perguntou ela, surpreendendo-se com a própria coragem. "Honestamente, não sei." Ricardo riu de si mesmo. "Normalmente eu tenho controle sobre tudo na minha vida. Sei exatamente o que quero e como conseguir. Mas com você, é diferente." O garçom se aproximou discretamente para saber se queriam mais alguma coisa, mas Ricardo dispensou-o com um gesto. "Isabela, eu gostaria de te conhecer melhor, fora do ambiente profissional, como pessoa. E o projeto? O projeto é seu,
independentemente do que acontecer entre nós. Isso eu posso garantir. Sua voz ficou mais séria. Nunca misturaria negócios com questões pessoais de forma prejudicial. Você merece essa oportunidade pelo seu talento. Isabela tomou o último gole do vinho, ganhando tempo para pensar. Parte dela estava gritando para aceitar. Ricardo era bonito, inteligente, bem-sucedido. Mas a parte racional alertava para os perigos de se envolver com um cliente, ainda mais um cliente como ele. Preciso que você entenda uma coisa, disse ela finalmente. Eu não sou como as mulheres com quem você está acostumado a sair. Não tenho roupas de grife, não frequento os mesmos lugares que você, não. Isabela, ele a interrompeu suavemente. É exatamente por isso que estou interessado. Eles ficaram em silêncio por um momento, olhando um para o outro através da mesa. O restaurante estava mais vazio agora, mais íntimo. Tá bom, disse Isabela, surpreendendo a si mesma. Vamos nos conhecer melhor. O sorriso que se espalhou pelo rosto de Ricardo foi genuíno e transformou completamente sua expressão. Sério? Sério. Mas com algumas condições. Quais? Primeiro, nada de carros com motorista para me buscar. Posso muito bem encontrá-lo nos lugares. Isabela levantou um dedo. Segundo, nada de restaurantes caros como este. Prefiro lugares mais simples, onde possamos conversar sem toda essa formalidade. Ricardo riu. Feito. Mais alguma? Terceiro, devagar. Não sou uma dessas garotas que se deslumbram facilmente. Se você está acostumado com conquistas rápidas, vai ter que mudar seu método. Entendido perfeitamente. Ele estendeu a mão sobre a mesa. Acordo fechado? Isabela olhou para a mão estendida, masculina, com dedos longos e um relógio discreto, mas certamente caro. Quando a apertou, sentiu novamente aquela corrente elétrica. Acordo fechado. Ricardo chamou a conta, e Isabela nem tentou ver o valor. Sabia que seria mais do que ela ganhava em uma semana. Quando saíram do restaurante, a noite estava agradável, com uma brisa suave. Posso te levar em casa? Perguntou ele. Pode, mas dirigindo você mesmo. Nada de motorista. Às suas ordens, ele riu, tirando as chaves do bolso. O carro dele era um Mercedes conversível, elegante, mas não extravagante demais. Durante o trajeto até Vila Madalena, conversaram sobre música. Descobriram que ambos gostavam de MPB e tinham uma paixão em comum por Chico Buarque. Quando chegaram ao prédio de Isabela, Ricardo desligou o motor e se virou para ela. Obrigado por uma noite maravilhosa. Eu que agradeço. A comida estava deliciosa. E nossa próxima reunião? Ele sorriu ao usar a palavra. Me liga, mas lembra das minhas condições. Cada uma delas. Isabela abriu a porta do carro, mas antes de sair, se virou para ele. Ricardo? Sim? Estou curiosa para ver como você se comporta em uma pizzaria. A risada dele a acompanhou até ela entrar no prédio. Isabela acordou na sexta-feira com uma sensação estranha no peito. Uma mistura de ansiedade e expectativa que ela não sentia há muito tempo. A noite anterior parecia um sonho. Será que realmente havia jantado com Ricardo Almeida? Será que ele realmente havia demonstrado interesse por ela? O celular tocou enquanto ela preparava o café da manhã. Era Carla, obviamente ansiosa por detalhes. Então, como foi? Conta tudo. Isabela riu, sentando-se à mesa pequena da cozinha. Foi surreal. Surreal como? Ele foi um babaca rico e arrogante ou foi um príncipe encantado? Nem uma coisa nem outra. Ele foi real. Isabela contou sobre a conversa, sobre as confissões de Ricardo, sobre as condições que ela havia estabelecido. Bela, você tem noção de que rejeitou um bilionário gostoso porque ele queria te tratar como uma princesa? Eu não rejeitei. Só deixei claro que não sou como as outras. E ele topou? Pareceu que sim. Carla suspirou do outro lado da linha. Minha amiga, você ou é muito inteligente ou muito louca. Ainda não decidi. No escritório, Isabela tentou se concentrar no trabalho, mas era difícil. Mariana chegou no final da manhã vindo direto do hospital. Como está sua filha? Foi a primeira pergunta de Isabela. Melhor, muito melhor. Já recebeu alta. Mariana se jogou na cadeira do escritório, parecendo exausta. Agora me conta tudo sobre ontem. Isabela relatou os detalhes profissionais. A proposta de Ricardo, a possibilidade de ser a arquiteta principal do projeto. Mariana ficou eufórica.
Isabela, isso é incrível. Vamos ter que reestruturar todo o escritório, contratar mais gente, talvez até mudar para um espaço maior. Calma, Mari. Ainda não temos nada assinado, mas vai ter. Tenho certeza. Mariana a olhou com atenção. E como foi o jantar? Você está estranha desde que chegou. Isabela hesitou. Contar sobre o lado pessoal da conversa com Ricardo parecia complicado. Foi bem. Conversamos sobre o projeto, sobre possibilidades futuras. Mariana a estudou por um momento, mas não pressionou. O telefone do escritório tocou. Era a secretária de Ricardo. Senhorita Isabela, o senhor Ricardo gostaria de saber se pode passar no escritório dele hoje à tarde para discutir alguns detalhes técnicos do projeto. Isabela sentiu o coração acelerar. Que horas? Às 15 horas e se for possível. Estarei lá. Quando desligou, Mariana a olhava com um sorriso sapeca. Detalhes técnicos, é? É trabalho, Mari. Claro que é. Às 15 horas em ponto, Isabela estava no 38º andar da Almeida Incorporações novamente. Desta vez, foi recebida imediatamente pela secretária de Ricardo. Ele está esperando na sala de reuniões menor, disse a mulher, conduzindo Isabela por um corredor diferente. A sala era mais íntima que a anterior. Uma mesa redonda, poltronas confortáveis e uma vista menos imponente, mas ainda impressionante da cidade. Ricardo se levantou quando ela entrou. Estava com o terno formal novamente, mas Isabela notou que ele havia afrouxado a gravata. Isabela, obrigado por vir. Você disse que tinha detalhes técnicos para discutir. Tenho. Ele indicou uma poltrona. Mas primeiro, como você está? Conseguiu dormir bem depois do vinho de ontem? A pergunta era pessoal, íntima, e Isabela sentiu aquele calor familiar subir pelo rosto. Dormi bem, obrigada. Ricardo sorriu. Ótimo. Agora, sobre o projeto. Ele puxou algumas plantas da mesa. Estive pensando na nossa conversa de ontem sobre habitação popular. Isabela se inclinou para ver os desenhos. O que é isso? Um terreno que comprei no ano passado em Osasco. Eram 40 mil metros quadrados que eu planejava usar para um empreendimento comercial. Ele apontou para os mapas. Mas depois da nossa conversa tive uma ideia. Que ideia? E se dividirmos o terreno? Metade para o conjunto residencial de luxo que você projetou e metade para um projeto de habitação popular usando os mesmos conceitos sustentáveis. Isabela ficou sem palavras por um momento. Você está falando sério? Completamente. O lucro do empreendimento de luxo financiaria o projeto popular. Seria o primeiro conjunto habitacional do país com essas tecnologias sustentáveis. Ricardo se inclinou para a frente. O que acha? Eu acho... Isabela sentiu os olhos se enchendo de lágrimas. Acho que é a coisa mais incrível que já ouvi. Então toparia desenvolver os dois projetos? Toparia? Isabela riu através das lágrimas. Ricardo, esse é o sonho da minha vida. Então é oficial. Você será a arquiteta responsável pelos dois empreendimentos. Isabela se levantou impulsivamente e, sem pensar, abraçou Ricardo. Foi só quando sentiu os braços dele ao redor dela que percebeu o que havia feito. Desculpa, eu... Começou a se afastar, mas Ricardo segurou seus braços gentilmente. Não precisa se desculpar. Gosto de ver você feliz. Eles ficaram assim por um momento, próximos demais para uma reunião de negócios. Isabela podia sentir o perfume dele, ver os detalhes dos olhos verdes tão de perto. Ricardo, ela sussurrou. Eu sei, ele disse, soltando-a devagar. Devagar, como você pediu. Isabela voltou para a poltrona, tentando recuperar a compostura profissional. Quando começamos? Imediatamente. Vou providenciar um contrato e um adiantamento para o escritório de vocês. Ricardo voltou a se sentar também. Mas tem uma coisa. Qual? Você vai precisar de uma equipe maior. O projeto é grande demais para apenas 2 pessoas. Mariana e eu sabemos disso. Já conversamos sobre contratar mais gente. Bem, eu tenho uma sugestão. Conheço alguns arquitetos excelentes que estão procurando novos desafios. Posso fazer as apresentações. Isabela hesitou. Aceitar indicações de Ricardo parecia perigoso, como se ela estivesse se tornando dependente dele. Prefiro escolher minha própria equipe, se não se importa. Claro, apenas ofereci. Ele não pareceu ofendido. Você que sabe o que é melhor para seu escritório. Eles passaram a próxima hora
discutindo cronogramas, orçamentos e detalhes técnicos. Era trabalho de verdade. E Isabela se sentiu mais segura nesse território familiar. Quando terminou a reunião, Ricardo a acompanhou até o elevador. É Isabela? Sim. Sobre nossa conversa de ontem, ainda vale? Isabela sorriu. Vale. Mas primeiro vamos resolver todo o aspecto profissional. Contratos assinados, equipe montada, projeto em andamento. Prudente. Sempre sou. As portas do elevador se abriram. Ah, e Ricardo? Sim? Obrigada. Por acreditar no meu trabalho. E por tornar meu sonho possível. Obrigado eu. Por me fazer lembrar por que entrei nesse ramo. Uma semana depois, Isabela mal reconhecia sua própria vida. O escritório de Mariana havia se transformado num centro de atividades frenéticas. Elas haviam contratado 2 arquitetos júnior e um engenheiro, alugado o andar de cima do prédio para expandir o espaço, e Isabela mal tinha tempo para almoçar. O contrato com a Almeida Incorporações havia sido assinado na segunda-feira, com um adiantamento que representava mais dinheiro do que o escritório costumava ver em um ano inteiro. Mariana estava radiante, Isabela exausta, mas realizada. Bela, você precisa comer alguma coisa, disse Carla, aparecendo no escritório com um sanduíche e um café. Quando foi a última vez que você saiu daqui antes das 9 da noite? Não me lembro, Isabela admitiu, aceitando o sanduíche gratefully. Mas está valendo a pena. Você deveria ver o projeto de habitação popular que estamos desenvolvendo. É revolucionário. E o Ricardo? Quando foi a última vez que vocês se falaram? Isabela fez uma pausa. Era verdade. Desde a reunião da semana anterior, ela e Ricardo só haviam trocado mensagens profissionais. Ele perguntava sobre o andamento do projeto. Ela mandava atualizações técnicas. Nada pessoal. Estamos focando no trabalho primeiro. Como combinamos? Carla não pareceu convencida. E você não sente falta dele? Antes que Isabela pudesse responder, seu celular tocou. Era Ricardo. Oi. Ela atendeu, tentando soar casual. Oi. Como você está? Parece cansada nas suas mensagens. A voz dele, preocupada e gentil, fez algo estranho acontecer no peito de Isabela. Estou bem, só trabalhando muito. É sobre isso que estou ligando. Você precisa de um descanso. Ricardo, o projeto está no prazo. Não se preocupe. Não estou preocupado com o projeto, estou preocupado com você. Houve uma pausa. Quando foi a última vez que você saiu desse escritório só por prazer? Isabela olhou em volta. Plantas espalhadas por todas as mesas, post-its colados em todas as paredes, a equipe trabalhando intensamente. Não me lembro. Então vamos resolver isso. Hoje é sexta-feira. Que tal sairmos para jantar? Ricardo, eu tenho muito trabalho. Pizza, ele a interrompeu. Você mencionou pizza na semana passada. Conheço um lugar perfeito em Vila Madalena. Nada chique, só um lugar legal para conversar. Isabela sentiu Carla cutucando suas costelas e fazendo gestos exagerados para que ela aceitasse. Por favor, Isabela, só algumas horas. Você vai voltar muito mais produtiva depois de relaxar um pouco. Ela olhou para Mariana, que estava na mesa ao lado, fingindo não escutar a conversa. Que horas? Que tal às 20 horas? Posso te buscar no escritório. Não precisa me buscar. Me manda o endereço que eu vou de metrô. Ricardo riu. Claro. Te mando a localização agora. E Isabela? Sim? Obrigado por aceitar. Quando ela desligou, Carla estava sorrindo como um gato que havia acabado de pegar um rato. Finalmente. É só um jantar, Carla. Claro que é. Em Vila Madalena, no seu território. Ele está jogando pelas suas regras. Isabela tentou voltar ao trabalho, mas era difícil se concentrar. Às 7 horas, Mariana praticamente a expulsou do escritório. Vai para casa, toma um banho, se arruma e vai encontrar com esse homem. E não volta aqui até segunda-feira. Mas, Mari, nada de mas. Você trabalhou 14 horas por dia esta semana. Precisa de um descanso. Em casa, Isabela tomou um banho longo e escolheu uma roupa mais casual. Jeans escuros, uma blusa branca simples e tênis. Nada muito arrumado, mas ela queria estar confortável. A pizzaria que Ricardo havia escolhido ficava na rua Aspicuelta, um lugar pequeno e aconchegante que ela já conhecia. Quando chegou, às 8 horas em ponto, o viu sentado em uma mesa do fundo. Ele estava irreconhecível. Jeans, camiseta preta, tênis. Se ela o encontrasse na rua assim,
Jamais imaginaria que era um dos homens mais ricos do país. Oi, disse ela se aproximando da mesa. Ricardo se levantou para cumprimentá-la e Isabela percebeu que ele parecia nervoso. Oi, conseguiu chegar bem? Claro, moro aqui do lado. Ela se sentou. Você está diferente. Diferente como? Normal. Ela riu. Parece uma pessoa comum. Sou uma pessoa comum. Só acontece de ter dinheiro. Não existe essa de pessoa comum com dinheiro. Acredite, cresci vendo a diferença. O garçom se aproximou. Um rapaz jovem que claramente reconheceu Isabela. Oi, Bela. Há quanto tempo? A mesma de sempre? Oi, João. A mesma, pode ser. Mas são duas pessoas hoje. Beleza. E para o senhor? Ricardo olhou para Isabela com curiosidade. O que é a mesma de sempre? Marguerita com borda de catupiry, meu vício. Então vão ser duas iguais, disse Ricardo para o garçom. Quando ficaram sozinhos, Isabela o estudou. Como você achou este lugar? Pesquisei pizzarias bem avaliadas em Vila Madalena. Esta tinha as melhores resenhas. Você pesquisou? Isabela riu. Sério? Claro. Queria algo que você fosse gostar, mas que não fosse pretensioso demais. Ele pareceu ligeiramente embaraçado. Confesso que não tenho muita experiência com lugares normais. E como está sendo a experiência até agora? Ricardo olhou em volta. As mesas simples, o barulho descontraído das conversas, a decoração caseira. Está sendo perfeita, disse ele, olhando diretamente para ela. Principalmente a companhia. Isabela sentiu aquele calor familiar, mas desta vez não tentou disfarçar o sorriso. A pizza chegou fumegante, com a borda de catupiry derretendo perfeitamente. Isabela observou Ricardo dar a primeira mordida e fazer uma expressão de genuína surpresa. Nossa, está deliciosa. Você parece surpreso. Ela riu. É que... Bem, estou acostumado com comida mais sofisticada. Ele tomou outro pedaço. Mas isso aqui é muito melhor do que qualquer pizza que já comi. É porque é feita com amor, não com técnica francesa. Eles comeram em um silêncio confortável por alguns minutos, observando o movimento da pizzaria. Era um ambiente descontraído, casais jovens, grupos de amigos, famílias com crianças pequenas. Isabela, disse Ricardo de repente, posso te fazer uma pergunta pessoal? Pode. Você já foi apaixonada? A pergunta a pegou de surpresa. Isabela parou de mastigar e o olhou. Por que quer saber? Curiosidade. Você é muito autocontrolada, independente. Me pergunto se já houve alguém que conseguiu quebrar essa barreira. Isabela tomou um gole de refrigerante, ganhando tempo para pensar. Já, uma vez. O que aconteceu? Ele era meu professor na faculdade. Mais velho, inteligente, casado. Ela fez uma pausa. Eu era muito jovem e muito boba. Achei que ele fosse deixar a esposa. Obviamente não deixou. Deve ter doído. Doeu. Principalmente o orgulho. Isabela o olhou diretamente. Desde então, prefiro manter o controle das situações. É por isso que estabeleceu todas aquelas regras comigo? Parcialmente. Ela hesitou. Mas também porque você me assusta. Eu te assusto? Ricardo pareceu genuinamente surpreso. Por quê? Porque você tem o poder de mudar minha vida completamente. Profissionalmente você já mudou. Pessoalmente. Ela balançou a cabeça. Você vem de um mundo onde as pessoas descartam relacionamentos como quem troca de roupa. Eu não sou assim. Ricardo colocou o pedaço de pizza na mesa e se inclinou para a frente. Isabela, eu nunca tive um relacionamento sério porque nunca encontrei ninguém por quem valesse a pena tentar. Até agora. Como você pode ter certeza? Me conhece há 2 semanas. Às vezes 2 semanas são suficientes para saber que você quer conhecer alguém pelo resto da vida. O coração de Isabela acelerou, mas ela forçou a voz a permanecer calma. Ricardo, você está idealizando. Não me conhece de verdade. Não sabe como sou quando estou irritada, ou quando estou estressada, ou quando acordo de manhã com o cabelo despenteado. Então me deixa descobrir. A intensidade do olhar dele fez Isabela sentir como se estivesse à beira de um precipício. Parte dela queria se jogar, confiar nele, acreditar que dessa vez poderia ser diferente. Mas a parte racional gritava alertas. Eu preciso pensar, disse ela finalmente. Tudo bem, tenho tempo. O celular de Isabela tocou. Era uma mensagem de Mariana. Emergência no escritório. Problema com o projeto.
Preciso de você urgente. Eu tenho que ir, disse Isabela, se levantando rapidamente. Problema no escritório. Agora, são quase 10 horas da noite. A arquitetura não tem horário. Ela pegou a bolsa. Desculpa, eu te levo. Não precisa. Isabela, é sexta-feira à noite. Você está no meu bairro e tem uma emergência. Deixa eu te ajudar. No carro, Ricardo dirigiu em silêncio, enquanto Isabela tentava ligar para Mariana, mas só caía na caixa postal. Está tudo bem? Perguntou ele quando chegaram ao escritório. Não sei. Mari nunca mandaria uma mensagem assim se não fosse algo grave. O prédio estava escuro, exceto pelas luzes do escritório de Mariana no terceiro andar. Isabela subiu correndo as escadas, com Ricardo atrás dela. Quando abriu a porta do escritório, encontrou Mariana sentada à mesa, com papéis espalhados por toda parte e lágrimas nos olhos. Mari, o que aconteceu? Isabela. Mariana levantou o rosto manchado de rímel. Ligaram da construtora. Encontraram um problema no terreno. Que tipo de problema? Contaminação do solo. Produtos químicos enterrados há décadas. Mariana enxugou os olhos. O projeto todo vai ter que ser revisado, talvez até cancelado. Isabela sentiu o mundo desabar. Semanas de trabalho, a equipe nova, os sonhos, tudo. Calma, disse Ricardo se aproximando. Problemas de solo têm solução. Tem solução sim, mas custa uma fortuna, disse Mariana. A descontaminação pode custar milhões. Nenhum incorporador vai querer bancar isso. Isabela se jogou em uma cadeira, sentindo toda a energia sair do corpo. Era o projeto da vida dela, o sonho da habitação popular, tudo ruindo. Isabela, Ricardo colocou a mão no ombro dela. Respira. Vamos resolver isso. Mas como? Ela o olhou com os olhos marejados. Você mesmo disse que nenhum incorporador vai querer bancar a descontaminação. Eu vou. O quê? Eu vou bancar a descontaminação. Sua voz estava firme, decidida. O projeto é bom demais para ser cancelado. Ricardo, você está falando de milhões de reais. E daí? Tenho milhões de reais. Isabela se levantou, caminhando até a janela. Lágrimas de frustração escorriam pelo rosto. Não quero sua caridade. Não é caridade. É investimento. É a mesma coisa. Não é. Ricardo se aproximou dela. Isabela, olha para mim. Ela se virou e ele segurou seus braços gentilmente. Eu não estou fazendo isso porque sinto pena de você. Estou fazendo porque acredito no projeto. Porque acredito em você. Sua voz ficou mais suave. E porque estou apaixonado por você. As palavras ficaram suspensas no ar. Isabela sentiu como se não conseguisse respirar. Você não pode falar isso agora, sussurrou. Por que não? Porque agora vai parecer que você está se aproveitando de um momento de fragilidade para... Para quê? Para te ajudar? Para salvar um projeto em que acredito? Ricardo balançou a cabeça. Isabela, eu estava apaixonado por você, antes mesmo de saber deste problema. Você nem me conhece direito. Eu te conheço o suficiente. Ele passou o polegar pelo rosto dela, enxugando uma lágrima. Sei que você é apaixonada pelo que faz. Sei que você luta pelos seus sonhos. Sei que você tem princípios e não abre mão deles. Fez uma pausa. E sei que você sente alguma coisa por mim também. Isabela fechou os olhos. Era verdade. Nas últimas 2 semanas, Ricardo havia se tornado mais do que um cliente, mais do que uma oportunidade profissional. Havia se tornado alguém em quem ela pensava ao acordar e ao adormecer. Eu sinto, admitiu em um sussurro, mas tenho medo. Medo de quê? De que isso seja só uma fase para você. De que você se canse de mim quando descobrir que eu não sou tão interessante quanto pensa. Ricardo segurou o rosto dela entre as mãos. Isabela Santos, você é a mulher mais interessante que já conheci. E não é uma fase. Ele se inclinou e a beijou. Foi um beijo suave, cuidadoso, mas cheio de sentimento. Isabela sentiu todas as suas defesas desabarem. Quando se separaram, ela encostou a testa na dele. E agora? Agora a gente resolve o problema do terreno, termina o projeto e vê no que dá essa história entre nós. Nessa ordem. Ele sorriu. Do outro lado do escritório, Mariana pigarreou alto. Desculpem interromper esse momento lindo, mas ainda temos um terreno contaminado para resolver. Isabela riu através das lágrimas e se virou para a sócia. Mariana,
apresento oficialmente o Ricardo. Ricardo, esta é a Mariana, minha chefe e segunda mãe. Prazer em conhecê-la oficialmente, disse Ricardo. E sobre o terreno, amanhã de manhã vou ligar para os melhores especialistas em descontaminação do país. Segunda-feira, teremos um plano de ação. Você tem certeza? Perguntou Mariana. Absoluta. 3 meses depois, Isabela estava no alto da primeira torre do conjunto residencial Jardim Europa, observando a vista de São Paulo através das enormes janelas do apartamento modelo. Atrás dela, Ricardo conversava com os engenheiros sobre os últimos detalhes do acabamento. O projeto havia se tornado uma referência nacional. A descontaminação do solo havia sido concluída em tempo recorde e a construção estava adiantada em relação ao cronograma. Mais importante ainda, o projeto de habitação popular estava tomando forma na outra metade do terreno, exatamente como Isabela havia sonhado. Isabela? Ricardo se aproximou, colocando a mão em sua cintura. Como está se sentindo? Realizada, ela respondeu, encostando-se nele. Há 6 meses eu mal conseguia pagar o aluguel do meu apartamento. Hoje estou aqui, vendo meu projeto sendo construído. Nosso projeto, ele corrigiu. Nas últimas semanas, eles haviam encontrado um ritmo. Isabela mantinha seu apartamento em Vila Madalena, mas passava pelo menos 4 noites por semana no penthouse de Ricardo. Ela havia conhecido os pais dele, inicialmente desconfiados, mas gradualmente conquistados pela sinceridade dela. Ele havia jantado com Dona Carmen e seu José, que ficaram encantados com a simplicidade e educação do namorado rico da filha. Ricardo? Disse Isabela, se virando para encará-lo. Tenho uma proposta para você. Que tipo de proposta? Profissional. Ela sorriu misteriosamente. Que tal abrirmos nosso próprio escritório, especializado em projetos sustentáveis que atendam tanto o mercado de luxo quanto o popular? Ricardo a olhou com surpresa. Você está falando sério? Completamente. Sozinha eu tenho as ideias, mas não tenho o capital. Você tem o capital e os contatos, mas precisa de alguém com a visão técnica. Ela se aproximou mais dele. Juntos, poderíamos revolucionar o mercado imobiliário brasileiro. E a Mariana? Já conversei com ela. Ela quer se aposentar em alguns anos e se concentrar na família. Seria uma transição perfeita. Ricardo ficou em silêncio por um momento, processando a proposta. Tenho uma condição, disse ele finalmente. Qual? Casa comigo. Isabela sentiu o coração parar. O quê? Ricardo se ajoelhou ali mesmo, no meio do apartamento modelo, tirando uma pequena caixa de veludo do bolso do terno. Isabela Santos, você mudou minha vida completamente. Me fez entender que sucesso não é apenas dinheiro. É ter alguém com quem compartilhar os sonhos. Ele abriu a caixa, revelando um anel de diamante simples, mas elegante. Quer se casar comigo? Quer construir projetos e sonhos comigo pelo resto da vida? Isabela olhou para o anel, depois para Ricardo ajoelhado à sua frente, depois para a vista de São Paulo além das janelas. 6 meses atrás, ela era apenas uma arquiteta lutando para ser reconhecida. Agora, estava sendo pedida em casamento pelo homem que amava, no meio do projeto que realizara seus maiores sonhos profissionais. Sim, disse ela, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Sim, eu caso com você. Ricardo se levantou e a beijou, dando uma volta com ela no ar. Quando a colocou no chão e deslizou o anel em seu dedo, Isabela riu. Sabe o que é engraçado? O quê? Se minha saia não tivesse subido naquele dia durante a reunião, nada disso teria acontecido. Mas teria. Ricardo sorriu, beijando sua testa. Eu teria encontrado uma forma de te conhecer de qualquer jeito. Como pode ter tanta certeza? Porque algumas pessoas são destinadas a se encontrar. Você é minha destinada, Isabela Santos. Ela o beijou novamente, sentindo-se completamente em casa nos braços dele. Lá fora, São Paulo se estendia em todas as direções. Uma cidade de oportunidades, de sonhos, de pessoas lutando para construir algo melhor. E ali no alto daquele prédio, que representava tudo pelo qual ela havia trabalhado, Isabela soube que havia encontrado não apenas o amor de sua vida, mas o parceiro perfeito para todos os projetos que ainda estavam por vir. Então, disse Ricardo, abraçando-a pela cintura e olhando pela janela, qual vai ser nosso próximo projeto? Isabela sorriu
imaginando todas as possibilidades. Que tal uma casa? Para nós dois? Sustentável? Obviamente. Com vista para a cidade? Com vista para o futuro, ela corrigiu. E assim, enquanto o sol se punha sobre São Paulo, Isabela e Ricardo começaram a planejar não apenas sua próxima construção, mas toda uma vida juntos. Uma vida construída sobre sonhos compartilhados, respeito mútuo e o tipo de amor que transforma não apenas duas pessoas, mas tudo ao redor delas. O projeto mais importante de suas vidas estava apenas começando.